Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos aprender sobre a colonização espanhola, especificamente sobre a conquista das terras dos Incas. Vamos ver o objetivo dessa aula? Veja, compreender como se deu a conquista do Império Inca, analisar os impactos da conquista espanhola para os povos originários, tá? Então vamos retomar um pouco o que a gente já viu lá no ensino fundamental sobre isso, né? Você lembra em qual região se formou o Império Inca? O Império Inca se expandiu consideravelmente no século XV. Você lembra como esse grande império era interligado? Então aqui no mapa nós podemos ver, né, a região aonde se estendeu o Império Inca, tá? Região da Cordilheira dos Andes, né? Então vamos lá. O Império Inca localiza-se na América do Sul, na região dos Andes. Abrangia partes dos atuais países Bolívia, Equador, Chile e principalmente, né, a região do Peru, tá? Esse grande império era interligado por uma eficiente rede de estradas construídas nas encostas das montanhas, né? Então aqui a gente tem a região, ó, a partir da onde ele foi se expandindo o seu domínio, tá? E todos os países que compreendem então a região que foi tomada pelo Império Inca, tá? Então aqui, ó, poucos anos após a conquista de Tenochtitlan, capital do Império Azteca, a capital do Império Inca também foi conquistada pelos espanhóis. Quais fatores contribuíram para a rápida conquista do Império Inca? Existem semelhanças e relação entre o Império Inca e Azteca? Então veja, nós vamos perceber que a formação do Império Inca ela é diferente da formação do Império Azteca, né? Mas a colonização espanhola ela vai avançar então das ilhas do Caribe em direção ao continente. Primeiro vão chegar, então vai ter duas expedições, né? Hernán Cortés vai em região ao Império Azteca, tá? Conquista o Império Azteca, e Francisco Pizarro vai descer em direção ao sul e vai descobrir o Império Inca, tá? Então é inegável que haja semelhança nesse processo. Por quê? Porque eram duas pessoas que vinham representando a mesma monarquia, mas nós vamos entender que eram povos bem diferentes, tá? Então aqui, ó, Francisco Pizarro, que tomou Cusco, a capital dos Incas, tá? Veja, as expedições em direção ao sul do continente eram organizadas a partir do Panamá, que fica na América Central. Foi de lá que Francisco Pizarro ouviu sobre o suposto Eldorado, região repleta de ouro na América do Sul. Então aqui, ó, o desembarque de Pizarro em Tumbes em 1532, né, a Catedral de Lima, tá? Então veja, qual era o interesse da colônia espanhola, né, da coroa espanhola, melhor dizendo? Era o interesse em encontrar metais preciosos, o interesse era na riqueza que esses povos aqui podiam oferecer para os europeus. E lembrando sempre que eles não respeitavam a cultura dos povos originários, simplesmente agiram movido pelo interesse. Não tinham curiosidade em conhecer essa cultura e nem respeitá-la, mas sim tirar proveito do que esse povo pudesse oferecer de riqueza para a coroa espanhola, tá? Então veja, a expedição de Pizarro. Pizarro obteve a autorização para explorar a América do Sul com o apoio de 180 homens. Porém, as doenças europeias haviam chegado ao território Inca antes mesmo dos europeus. O imperador Inca Huayna Capac havia falecido, provavelmente de varíola. Por que as doenças trazidas pelos espanhóis foram letais para os povos originários da América? Aqui nós temos duas situações, né? Nós vamos falar então da letalidade das doenças europeias em relação à população originária, né, aos índios, e também nós vamos falar da questão política que estava envolvendo aí o Império Inca. O Huayna Capac morre, né, e os espanhóis vão tirar proveito dessa divisão política que vai acontecer após a morte do imperador Inca, tá? Então vamos lá. Vamos para a nossa primeira atividade dessa aula. O que despertou o interesse de Francisco Pizarro
fazendo com que ele chegasse até o Império Inca? Lembrando, segunda série, que vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder a partir daquilo que a gente viu até aqui nessa aula e depois nós voltamos com a correção. Vamos fazer a correção dessa atividade, pessoal? Então veja, o que despertou o interesse de Francisco Pizarro, fazendo com que ele chegasse ao Império Inca? Quando ele estava no Panamá, Francisco Pizarro então ouviu sobre um suposto Eldorado, região repleta de ouro na América do Sul. Foi isso que despertou o interesse dele, de conhecer esse Eldorado riquíssimo, né? E obviamente enriquecer, né? Então veja aqui, ó. Com a morte do imperador, desencadeou-se assim uma crise de sucessão entre os filhos, os irmãos Atahualpa e Huáscar. A disputa foi vencida pelo primeiro, Atahualpa. Pizarro e seus homens se aproveitaram desse conflito e da desunião entre os próprios incas, tá? Assim como fez Cortés, Pizarro também se aliou aos povos insatisfeitos com o domínio dos incas. Agora veja aqui, ele oferece apoio ao Huáscar. Huáscar acredita que com o apoio dos espanhóis vai conseguir alcançar e ter a coroa, né, e se tornar o imperador inca. E, no entanto, ele é enganado pelos espanhóis, né? Mas o fato de o Huáscar permitir essa associação foi também determinante para que os espanhóis conseguissem chegar até o Atahualpa e conquistar, então, o Império Inca, tá? Então veja aqui, ó, em 532, na cidade de Cajamarca, no Peru, Pizarro conseguiu um encontro com o imperador inca Atahualpa
Este foi aprisionado e teve parte das suas tropas massacradas. Veja, olha o desenho aqui. Desenho representando Atahualpa em Cajamarca, sentado em seu trono acompanhado por seus guerreiros. Eles enganaram o Atahualpa, né? Então eles marcam o encontro e eles mantêm ele sob cativeiro, sequestram ele, né? E pedem que o cômodo no qual ele está preso seja preenchido de ouro e prata. Se isso acontecer, eles libertam então Atahualpa, só que na verdade eles mentem. Então, isso é para a gente entender a quantidade de metais preciosos que existia nessa região, porque eles conseguiram essa quantidade de metais preciosos, só que os espanhóis, ao invés de libertar, né, acabaram dominando o Império Inca, tá? Então, veja aqui, ó, para libertar o soberano Pizarro, obteve então um fabuloso resgate, porém logo depois tomou e saqueou a cidade de Quito e Cusco em 1533 e mandou matar Atahualpa. E aqui a execução do Atahualpa. Agora veja, eles chegaram em 1532. Em 1533, eles já tinham conseguido dominar, matar o Atahualpa e a partir dali começar o seu domínio no Império Inca, né? Então isso mostra também a fragilidade, né, dos povos originários com relação às armas, a imunidade baixa, então não tinha resistência com relação às doenças e iam morrendo, o que ia também desestruturando, né, uma possível resistência, tá? E mostra a facilidade que os espanhóis tiveram então para dominar, né? Então vamos lá, próxima atividade. Tal como Cortés, Pizarro também se utilizou dos conflitos internos para conquistar os incas. Explique como Pizarro conquistou o Império Inca. Então, segunda série, novamente, vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão lembrar do que nós falamos, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção então da nossa atividade? Veja, tal como Cortés, Francisco Pizarro também se utilizou dos conflitos internos para conquistar os Incas. Explique como Pizarro conquistou o Império Inca. Pizarro conseguiu um encontro com o imperador Inca, Atahualpa, e o aprisionou. E mesmo obtendo o fabuloso resgate, saqueou a cidade de Quito e Cusco e em 1533 mandou matar Atahualpa. Tá? Então veja, em 1535, Pizarro fundou a cidade de Los Reyes, atual Lima, que se tornou capital do Peru no lugar de Cusco, em razão de sua localização mais acessível junto ao litoral, uma vez que Cusco ficava numa altitude maior e ficava mais distante também do litoral, difícil acesso, né? Então aqui a cidade foi projetada seguindo o modelo espanhol, com igrejas, palácios, praças e uma universidade. Basílica e convento de Francisco de Jesus em Lima, no Peru, da mesma forma como aconteceu no Império Azteca. A coroa espanhola agiu aqui no Império Inca, tá? Então aqui, ó, após a conquista de Cusco, a dominação de outras partes do Império Inca demorou bastante tempo. Os espanhóis enfrentaram uma grande resistência. Um exemplo foi a liderança do imperador Manco Inca, que refugiou-se próximo à cidade de Machu Picchu, seguido por milhares de súditos, onde tentou recriar um novo império. E aqui o Tupac Amaru, considerado o último imperador inca, porque depois que o Huáscar e o Atahualpa foram mortos, eles conquistaram a região de Lima, no Peru, e foram estendendo esse domínio. Mas quando eles foram estendendo o domínio espanhol, o Tupac Amaru, então, né, acaba reunindo os indígenas, né, os incas, e forma um exército e tenta resistir a essa dominação espanhola, tá? E consegue até retardar essa conquista em algumas décadas, mas não consegue impedir essa conquista. Tá? Então veja, a resistência indígena também se manifestou no cotidiano por meio da continuidade de sua cultura e religiosidade. Tá? Aqui, ó, o quadro A Virgem del Cerro, né, que integra elementos cristãos e da mitologia inca. Então, uma forma de resistir foi mantendo a sua cultura, né, ou seja, vocês nos dominaram, mas na nossa cultura vocês não vão nos dominar. Então, isso é um aspecto importante dos incas. Tá? Então, vamos para a próxima atividade? Veja, após a conquista de Cusco, os espanhóis enfrentaram grande resistência indígena. Como a resistência inca se manifestou? Novamente, né? Vocês vão copiar a questão do caderno de vocês, vão lembrar do que nós falamos durante a aula, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção então da nossa atividade, pessoal? Então veja, após a conquista de Cusco, os espanhóis enfrentaram grande resistência indígena. Como a resistência inca se manifestou? A resistência indígena se manifestou através da tentativa de recriar um novo Império Inca. E também no cotidiano, por meio da continuidade da sua cultura e religiosidade, tá? Então vamos fazer agora a retomada da nossa aula. Então, nessa aula nós vimos sobre a conquista das terras dos Incas. Vimos que se assemelhou como foi a conquista dos astecas também, né? Embora fosse uma expedição diferente, Hernán Cortés foi em direção ao Império Azteca e Francisco Pizarro veio em direção ao Império Inca, mas a busca deles era a mesma, metais preciosos, tentar enriquecer com esses metais preciosos e a mesma postura etnocêntrica, né? De destruir aquela civilização e de impor a cultura europeia. Então, destruindo os templos, né, que para eles eram de deuses pagãos, construindo ali igrejas católicas, igrejas cristãs, trazendo o simbolismo do cristianismo, né? E dessa forma eles foram destruindo. Aqui é o que aconteceu. Chegaram no momento em que havia uma disputa pela sucessão do trono Inca, né? O imperador Inca havia morrido e os dois filhos estavam disputando. O filho mais velho que tinha direito, ok, assume, mas o Huáscar tenta ganhar o apoio dos espanhóis para alcançar o trono e, no entanto, ele é enganado pelos espanhóis, né, que usam todas as informações dele, né, para chegar ao imperador Huáscar. Marcam então esse encontro, sequestram de certa forma, prendem esse imperador, o Atahualpa, né, e pedem um resgate imenso. Esse resgate é dado, mas ao invés de soltar o Atahualpa, eles acabam matando então o imperador Inca. E começam a conquista do Império Inca. Mas o Tupac Amaru, então, um líder indígena, se coloca como novo imperador Inca e mantém a resistência aí por algumas décadas, mas também não consegue resistir mais que isso e finalmente os espanhóis conseguem dominar toda a região do Império Inca. Mas qual é a resistência que permanece? A cultura e a religiosidade. Então os incas mantiveram a sua cultura e a sua religiosidade como forma de resistência, tá? E assim nós encerramos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.